Oi, galera, tudo bem? Sou eu de novo, o porquinho da Índia, pensativo e comilão. Eu queria deixar registrado, né? Hoje é dia 23, não tem folhinha aqui mais. 23 de dezembro de 2023, né? Bom, o que eu queria deixar registrado aqui? Que hoje aconteceu um momento em que eu e meu pai, a gente pensou junto, né? O quanto a gente tem uma história muito legal, sabe? O meu pai, ele é uma pessoa mais esquentada, mais nervosinha, mais nervosinho, né? Mais preocupado. Mas ele é uma pessoa, assim, extremamente generosa, né? Tanto quanto a minha mãe foi, enquanto ela esteve por aqui com a gente, né, fisicamente. Minha mãe fez a passagem, né, em 2021, já virou uma estrelinha. Mas eu me comunico com o mentor espiritual dela, né? Assim, eu me comunico com o meu mentor espiritual e este mentor espiritual se comunica com o mentor espiritual dela. É mais ou menos que uma regrinha que eu aprendi dentro da doutrina espírita que me ajuda bastante, que às vezes eu preciso chorar, né? E eu não quero que isso abale, né? Assim, fique prendendo o espírito da pessoa, enfim, perturbando, né? Nós temos missões, nós temos jornadas, né? E, e ela sempre me dizia que a morte faz parte da vida e tem dias que eu consigo olhar com bastante maturidade para isso. Mas o vídeo de hoje é para falar sobre a minha relação com meu pai, que desde sempre, assim, foi muito próxima, sabe? E eu senti muito quando eu estava na adolescência, né, em que não tinham as mesmas brincadeiras que tinham na infância com o meu pai. Porque eu estava virando uma mocinha, uma mulher, tinha toda aquela coisa, e aí começam a se aproximar amiguinhos, ou até mesmo se torna um namoro, né? Toda aquela coisa. Mas mesmo num namoro, eu sentia falta de estar com meu pai, com a minha mãe. Tanto que, assim, a minha infância e a da minha irmã, eu acredito, mas eu vou falar da minha, foi uma coisa muito gostosa, sabe? Foi uma coisa, assim, de muita presença, sabe? Meus pais muito trabalhadores, minha mãe trabalhando como assistente social, meu pai técnico de manutenção. Mas assim, eles nunca faltaram, sabe? Eles foram muito adeptos de uma pedagogização, assim, né? De uma maneira de lidar com as crianças com muito respeito, fazendo perguntas, indo até onde era o limite deles, né? Porque é muito difícil você criar um filho, né? Que assim, quando o filho nasce é muito diferente de como foi na sua infância, né? O mundo mudou muito. O mundo muda muito em pouquíssimo tempo. Então, até você se atualizar, até você entender o que está acontecendo e passar o melhor para os seus filhos é difícil. Às vezes você tem uma intenção muito boa, mas ao chegar no filho, ela se desmancha. Mas assim, eu tenho 31, né? Estou solteira no momento. E o meu pai estava preocupado sobre eu buscar um remédio, né? Ele queria ir comigo, porque é véspera de Natal e tal. Então ele estava preocupado comigo, né? O que é muito difícil eu ver alguma amiga minha, alguma conhecida amiga ao auge de seus 31 anos e o seu pai preocupado, né? Tudo bem que agora ele não tem a minha mãe, né, fisicamente, então às vezes ele sente que precisa estar presente para. Mas tecnicamente uma pessoa de 31 anos já tem que se virar sozinha, né?
E não, eu tive a chance de ter o apoio dele e da minha mãe quando eu entrei na faculdade federal. Tive que trancar, tive problemas de saúde, minha mãe faleceu, um monte de coisas aconteceram, mas nós estamos tentando, sabe? E às vezes eu quero estar com meu pai. E isso é muito gostoso. Tipo, ele me tratou de uma maneira tão respeitosa e perguntava coisas pra mim. Às vezes eu sinto falta, sinto, porque eu sou um tipo de personalidade muito carente, muito dependente. E até um pezinho no narcisismo, onde você quer atenção constante, né? Além do bipolar, de ficar oscilando muito, né? Mas o meu pai, tanto a minha irmã, me mantém assim uma grande rede de apoio, né, que a gente precisa. E eu espero que... E aí tem muitas pessoas que ficam boladas com isso, né? Do tipo, não, deixa a Clarice, né? Ela tem que viver a vida dela, né? O porquinho da Índia pensativo e comilão. Mas eu penso que, assim, os meus pais, eles nunca me compararam com a minha irmã, sabe? Eles sempre tiveram noção de que tivemos dois seres humanos diferentes, muito diferentes. A Juliana gosta de tal coisa, a Clarice gosta de tal coisa. Gosta e faz e pratica, e o mundo, da maneira como a Clarice interpreta o mundo, absorve o mundo é diferente da maneira com que a Juliana absorve o mundo. Esse respeito durante a fase da infância, segunda infância, puberdade, as mudanças que vão acontecendo, ele é muito importante, né? Porque ele vai construindo uma relação. Uma relação que ao passo dos 31 anos, a gente tem uma configuração familiar muito diferente do comum, sabe? O meu pai gosta de apoiar as nossas coisas. E quando veio uma primeira namorada, uma segunda namorada, qualquer pessoa que pudesse ser uma boa companhia pro meu pai, eu e minha irmã, a gente ficou um pouco com medo, né? Poxa, e se ele se magoar e tal? Mas meio que virou o jogo, né? Ele precisa viver. Ele precisa ter as experiências dele, né? E ele deixou a gente ter as nossas experiências. Então, ele não só deixou a gente ter as experiências que foram cabíveis, né? Mas ele esteve como suporte. Ou seja, olha, qualquer coisa que acontecer, tiver problema para voltar para casa com transporte, me liga. Eu tô por aqui. Precisar de alguma coisa, eu tô por aqui. Precisar de ajuda no hospital, sabe? É difícil você ter esse tipo de relação tão transparente com o seu pai. Tão limpa, sabe? Tem as relações de hierarquia, tem as relações de poder aquisitivo, com certeza, né? Todas as famílias têm problemas de comunicação, todas as famílias têm os seus momentos em que a gente não vê a realidade como é, em diferentes níveis, né? Eu já cheguei a ter essa coisa assim de aumentar, sabe, os problemas. Mas eu fiquei muito feliz hoje, porque eu vi a preocupação do meu pai em me levar na farmácia agora à noite já, dia 23, né, véspera das vésperas de Natal. E eu falei pra ele, não, qualquer coisa eu pego um Uber, qualquer coisa eu vou amanhã a pé em algum lugar aqui próximo. Fica tranquilo, eu vou te avisar. Você também tem direito de viver a sua vida, né? Não só em minha função, mas na sua
perspectiva também. Então eu fico assim muito lisonjeada, sabe? Porque é claro que temos problemas. O que eu falo é que é apenas um recorte da realidade, vocês sabem, né? Todas as famílias passam por problemas de comunicação, por problemas financeiros, por problemas de luto, por problemas de transtornos mentais, como é o meu caso, que tenho transtorno afetivo bipolar. Mas o momento em que você consegue expressar o seu afeto e aceitar o afeto do outro, ele é algo muito genuíno, sabe? Ele é algo muito sutil, do tipo, pai, seu dente ainda tá doendo? Do tipo, pai, ela respondeu, sabe? Do tipo, Cacá, você tá melhor hoje? Você conseguiu dormir essa noite? Porque o bipolar às vezes não consegue dormir, né? E outros transtornos também. Mas tem muitas pessoas que me falam assim, ai, você é muito apegada a seu pai, você é muito apegada ao passado com a sua irmã. Sim, porque você sabe o pai que eu tenho? Você sabe a irmã que eu tenho? Se tivesse o pai e a irmã que eu tenho, você sabe? É uma coisa muito sutil. Teve um momento em que, junto com a minha mãe, nós rezamos um Pai Nosso em nome de alguém. E aí, de repente, alguém falou: Cara, é só mais um encontro. Vocês já tiveram essa impressão de que é só mais um encontro de nós quatro? E aí, naquele momento, eu olhei pra eles assim e falei: Sim, tipo, sim, é só mais um encontro, sabe? Nós temos o gosto de dar apoio um pro outro, de fazer participar um do outro. E eu tenho certeza que conforme a minha irmã for evoluindo, assim, sabe? Se ela quiser morar em outra casa, se eu for para outra casa, enfim, se meu pai quiser vender alguma coisa, não importa, de verdade. Tinha uma época que eu era assim, extremamente apegada às coisas. Mas a minha mãe, ela não se apegava a uma coisa, sabe? A roupa, entendeu? Ela não se apegava a nada, porque ela tinha noção do quão breve seria esse piscar de olhos que é a existência aqui nesse planeta, nessas condições. Então, sabe, tipo, o quanto há de distração, sabe? Há muita distração. Tipo, você tem muito a dizer, sabe? Pegue seu celular, diga o que você tá sentindo, sem filtro, sem nada, sem acelerar, sabe? Mesmo que seja só para você ver depois, com mais calma, como eram seus pensamentos naquela época. Temos uma ferramenta incrível, né? E ela pode ser um bom acalanto em momentos de crise, sabe? Em momentos que eu falo assim, nossa, meu pai não me entende. Eu tô falando javanês com ele, tá falando grego. Calma, respira. Tanto ele quanto você estão vendo as coisas de maneira distorcidas. Existe a calma, existe olhar para outras coisas do tipo, temos uma casa, temos uma comida, temos água potável, vamos respirar, nos conectar com o planeta Terra, com os multiversos, com as galáxias, sabe? Nós somos um pontinho de areia, sabe? Então, busque isso, sabe? Que eu acho que foi
um dos momentos únicos, assim, que a gente conseguiu olhar um pro outro e falar assim, cara, eu apoio muito você. No que for, sabe? No que for, se você falar, olha, eu quero conhecer essa moça, eu vou te apoiar, sabe? Porque eu quero ver você feliz. Ao passo que meu pai fez a mesma coisa comigo. Eu saí de um emprego e falei, pai, quero prestar uma federal. E ele falou, pois vá, eu vou te apoiar no que você precisar. E não é fácil, tá, gente? Nada é fácil. Não procure facilidades na vida. Mesmo se você está com muita grana e muito bem de vida, tente refletir um pouco sobre o resto do mundo, né? Nós não somos só nós no universo. Então, busque fazer algo, né? Se tá sobrando um pouquinho de recurso para você, às vezes não é nem dinheiro, roupas antigas, tecidos antigos, móveis antigos, doe para as pessoas, para institutos como o Mercatudo das Casas André Luiz, como brechós de rua, sabe? Essas pessoas fazem dinheiro com essas doações, entende? Gera lucro, gera emprego, gera renda, sabe? Tudo que falta, tudo que sobra na sua casa, falta na casa de alguém. Essa é uma frase espírita. Então é isso que eu queria deixar aqui registrado, né? Que o meu pai entendeu a minha gratidão por ele se preocupar comigo completamente, sabe? Ele tem uma responsabilidade de pai para comigo, como se eu tivesse 3 anos, 2 anos. Mas não é isso, é porque tanto ele quanto eu, a gente cativou uma relação de muita verdade, sabe? De muita sinceridade, de muita autenticidade. De modo que eu falo para ele, eu gostaria de ir em tal evento, sabe? E eu não acho nada de errado isso, entende? A maneira como eu nasci, como eu cresci, como eu pude brincar, como eu posso brincar a hora que eu quiser, entende? É muito diferente. Claro que tem privilégios, com certeza, mas são escolhas, né? Eu posso escolher achar coisas sobre o meu pai que ele não é. E lembrar das coisas boas que ele já fez por mim desde que eu era um bebezinho, né? E retribuir essas coisas de uma maneira tranquila, sabe? Por isso a conversa e o diálogo é sempre tão importante. É isso. Abracem os seus pais enquanto eles estão aqui. Fiquem perto deles enquanto eles estão por aqui. Porque faz muita falta, né? Mãe, pai, vó, avô. Faz muita falta. Por mais que seja diferente as gerações, né? É importante você ser verdadeiro com aqueles que investem em você. É isso.